de dezembro, véspera de Natal. Bem-vindo, bem-vinda ao Tarde Band News. Olha, começamos falando sobre uma pesquisa realizada em 30 países que apontou que 31% da população em todo o mundo ganhou peso durante a pandemia. E o Brasil ficou ao topo do ranking com 52%. Sobre isso a gente conversa agora com o gastrocirurgião e endoscopista Dr. Eduardo Greco. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Olá, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade. O que esses dados podem mais revelar sobre os hábitos alimentares do brasileiro, principalmente, doutor? E por que o período de pandemia deu toda essa ansiedade e a busca, a compensação alimentar? Você já falou bem a palavra principal, que foi a ansiedade. As pessoas com a necessidade de se manterem em casa, elas acabaram tendo ali a facilidade maior, que é aquela situação de poder comer, se alimentar todo o tempo da maneira que fosse mais conveniente para elas. Saíram daquela rotina, então as pessoas tinham a rotina de sair para o trabalho, o almoço, depois do jantar. Então perderam muito disso, acordando tarde, então já perdia o café, já comia diretamente. E as facilidades do início da pandemia, as pessoas com medo correram muito por questão dos congelados, dos fast foods, e solicitar comida, deixando um pouco de lado aquela alimentação saudável. E houve realmente, eu atendo muito obesidade no consultório, a gente viu essa elevação. Veja que metade das pessoas do nosso país, nessa pesquisa, ganharam peso, uma média que eles colocam ali em torno de 6 a 10 quilos a mais de peso nas pessoas, por conta disso. O principal fator foi essa mudança na alimentação pela fuga da sua rotina. Agora, do ponto de vista gástrico, quais são os maiores prejuízos que o corpo humano pode ter com esse excesso de comida e também de certos pontos, como sal, açúcar, enfim, o que prejudica o nosso funcionamento? Então, esse excesso vai levar à obesidade, E sabemos hoje que a obesidade ela é uma doença, A gente já trabalha nesse sentido, não tem mais aquela situação, estou um pouquinho fora do meu peso, eu sou saudável, meu exame está bem. Não, a gente já vê que a obesidade é uma doença que leva a uma série de outros problemas. Leva a problemas gástricos, a obesidade é um fator importante para quem vai ter câncer, então a obesidade é um dos fatores de risco. A obesidade leva a problemas cardíacos importantes, Então, infartos, hipertensão arterial, a obesidade leva a problemas vasculares, as pessoas formando... Doutor Eduardo Greco, a gente teve um probleminha com a comunicação. Agora sim, vamos ver se... Voltamos, sim. Pode continuar, por favor, doutor. Isso. Aí finalizando essas questões vasculares, de formação de varizes e ortopédicas também, porque o peso acaba aumentando, a força no quadril, nos joelhos. Então você veja que a obesidade como um todo vai levar a essa série de transtornos e é importante as pessoas se atentarem a isso e buscarem tratamentos e buscarem se cuidar. Agora, um paciente que chega com esse quadro no seu consultório, por exemplo, quais são as diretrizes em termos de cuidados médicos? Depende de cada caso, de complicações que também podem estar dentro de um mesmo quadro da pessoa e aí tem um tratamento diferenciado? Como funciona? Perfeito, é muito bem colocado. Então, a primeira situação é exatamente isso, Hoje, esse caminho aqui, você passando essa informação para as pessoas, que é o quê? Preciso buscar um atendimento médico. Cuidado, com o remédio do vizinho, que a amiga está tomando. Então, busque o médico porque é individual. Cada pessoa possui um nível hoje de obesidade. Muitas pessoas no Brasil, na verdade, 50% da população está com sobrepeso, que ainda não é uma obesidade, mas já tem 25% das pessoas com obesidade. Dependendo desse grau de obesidade, você vai ter uma série de tratamentos para propor para esse paciente. O primeiro ponto vai ser questão nutricional, a questão psicológica de controle da ansiedade desses pacientes. Para qualquer tipo de situação, primeiro se inicia com esse trabalho com o paciente. A partir daí, pacientes com obesidade leve, por exemplo, já existem tratamentos que a gente faz lá no consultório, tratamentos endoscópicos, a sutura gástrica, o balão intragástrico. Pacientes com uma obesidade maior, uma obesidade mórbida, aí você precisa procurar a cirurgia bariátrica, por exemplo, se esse paciente tiver comorbidades, um diabetes avançado, outras alterações. Então, o paciente no consultório, você consegue examiná-lo, conversar com o paciente, identificar as causas e os fatores dessa obesidade, e aí você vai partir de tratamentos clínicos, com medicações que existem, tratamentos endoscópicos, repetindo aqui para o pessoal, saber que existe, que é o balão intragástrico, a sutura endoscópica, ou até mesmo uma cirurgia bariátrica. Então, isso é o leque que a gente tem hoje
para oferecer, é importante o paciente buscar um tratamento, um médico especializado. Além desses procedimentos mais invasivos, de certa forma, como são as cirurgias e tudo mais, falando de dieta, doutor, aquela ideia do jejum intermitente, por exemplo, ou alguns outros meios de você viabilizar aí a reeducação alimentar, funciona de fato? É indicado? O que é indicado, que a gente sempre fala, é uma dieta equilibrada. Eu falo isso com os meus pacientes, né, que assim, o frango com salada que o pessoal fala, o meu grelhado, ele faz você manter o seu peso. Você está comendo de uma forma saudável. Então tem que tomar muito cuidado que essa vai ser a maneira principal. Para perder peso, já é um momento diferente. Aí você precisa fazer uma dieta de uma maneira mais efetiva e mais radical. Aí depende do quê? Do perfil do paciente. Tem pacientes que o jejum intermitente vai funcionar de uma maneira legal, desde que com o acompanhamento do seu nutricionista. A maioria dos outros pacientes vão receber dietas extremamente hipocalóricas, reduzir de forma drástica a quantidade de calorias. Então, funcionam. A questão é que as pessoas precisam, né, ter um pouco de paciência, porque às vezes demoram 20 anos para ganhar vários quilos e em uma semana querem um resultado muito efetivo. Então, tem que ter força de vontade, ter paciência. E o segundo ponto, que é fundamental, que a gente tem que abordar aqui, que a pesquisa marcou que 50% dessas pessoas que estão obesas, elas pensam em voltar a fazer um tipo de atividade física para ajudar na perda de peso. Só que apenas 15% efetivaram isso. Só 15% das pessoas voltaram à atividade física. Então também temos que estimular a prática de exercício físico. Doutor, hoje, 24 de dezembro, temos ceia de Natal, né? E amanhã almoço também para muitas famílias. Como também driblar aí essas tentações da ceia natalina e tentar manter o foco para pessoas principalmente que estão nesse quadro de obesidade? As pessoas hoje que estão em tratamentos, elas vão precisar manter, né? Então é o quê? Lá na ceia você tem o peito de peru, por exemplo, você tem uma série de frutas. A gente consegue na ceia de Natal transformar, né, com criatividade em casa, a ceia com alimentos de uma maneira saudável. Vai ter os outros alimentos. A pessoa vai brindar, vai tomar o seu vinho. E o que eu falo para os pacientes, daqui a pouco vai ter uma semana inteira aí, né, até chegar o Réveillon, em que as pessoas vão se confraternizar. Esse é o momento dela também desfrutar, aproveitar, não exagerar, evitar os excessos, vai experimentar um doce, experimenta, né, mas não precisa comer todos os doces da mesa. Então é ter um equilíbrio, né? E o que a gente brinca, eu falo muito para meus pacientes, né? Você não engorda agora do dia... Acho que perdemos novamente a conexão com o doutor Eduardo, mas ele estava explicando justamente essa questão de não... Eu acho que voltamos agora, doutor Eduardo. Vamos continuar, porque ainda temos a questão do cenário macro da saúde brasileira, também as dicas de especialista, viu? Então, só para finalizar, 24 de dezembro, daí segurar então um pouco e saber equilibrar o que come. Exatamente, fazer esse equilíbrio, né? E aí o que a gente fala que é importante, né? Nessa semana, as pessoas também não é o momento de achar que vai emagrecer e perder todo o peso, né? A gente ganha peso do dia 2 de janeiro até o próximo dia 23 de dezembro. Esse é o momento das pessoas se cuidarem, entrarem na dieta, fazer os seus exercícios com regularidade. Essa semana é evitar os exageros, não é nem só questão do peso, é para você não ter problema de saúde. Que o excesso, né, da bebida alcoólica, por exemplo, a pessoa vai passar mal, vai ter enxaqueca no dia seguinte, vai ter quadros... Se força muito na alimentação, pode ter intoxicação alimentar, aí começa com quadros de vômitos, diarreia, aí estraga a sua semana. Então também cuidado com essa alimentação, tá calor, né, come os alimentos frescos, muito cuidado também com isso para não levar problemas de saúde nesse período agora. Doutor, me pintou aqui uma curiosidade, se realmente aquela chamada dieta detox funciona para depois desses excessos. Querer suco verde com couve e tal, é indicado realmente por um médico? Sim, isso é bem interessante, né? Muito legal, é o que você disse. Você vai ter agora esse período que você vai exagerar um pouco no álcool, você vai ter essas alimentações, você vai ter o churrasco. Então, no dia seguinte, por exemplo, amanhã, depois da ceia de Natal, você pode ter uma alimentação leve, mas fazer isso no seu café da manhã, tomar um suco verde, né? Comer uma fruta, evitar de comer um sanduíche gigantesco logo no café, depois que você teve uma ceia. Então, isso que você disse é fundamental. E no que se baseia, né? Sucos, frutas, legumes, né? Você ter o petisco, em vez de ser só amendoim, faz um pepino ali, um palitinho de pepino, um palitinho de cenoura. Então, a gente consegue diversificar, mas funcionam. Esses alimentos detox são muito bons.
Olhando a questão, como eu te falei antes, da saúde macro brasileira, né? O que temos com relação às diretrizes, até do próprio governo e também da classe médica, quais são os maiores desafios para a gente enfrentar, para ter uma saúde cada vez melhor em termos de cidadão brasileiro? O que vai ser muito importante é essa conscientização. Então, como hoje esse espaço, né, vocês da Band News faz tempo, aí um abraço para toda a redação, eu posso estar aqui na tela passando essas informações, adoro o pessoal da Band News. Então, essa conscientização, né? Vejam que no Brasil tem números que mostram da cirurgia bariátrica, da sociedade de cirurgia, que mostra que apenas 1% das pessoas que estão obesas procuram tratamento. Então, se a gente vê o número dentro do nosso país é muito baixo, mas porque as pessoas, né, eu disse lá no começo da nossa entrevista, elas acham que a obesidade é algo, eu estou gordinho, mas eu fiz o bioexame, o colesterol estava só um pouquinho alto, não estava tão alto, então é importante a pessoa se conscientizar para que a gente consiga, né? Hoje o governo já tem uma série de programas, mesmo no próprio SUS, programas em que as pessoas têm acesso a medicações, existem grupos, eu trabalho aqui na Faculdade de Medicina do ABC, na Universidade de São Caetano, onde a gente tem protocolos de tratamento com balão intragástrico, por exemplo, que também é ofertado pelo SUS. Então, as pessoas precisam buscar o tratamento para a gente poder combater essa doença que é a obesidade. Eduardo Greco, muitíssimo obrigada pelas contribuições. O Band News e eu que agradecemos também a sua presença e contribuição aqui. Feliz Natal, até a próxima. Um bom Natal, um Feliz Natal a todos, né, que estão nos assistindo e a todo o pessoal novamente aí da redação, que eu tenho muito carinho. Forte abraço para vocês. Bom trabalho. Obrigada para você também, doutor. Olha